Fala galera, eu sou o Paul, sou professor de língua portuguesa, redação, literatura, tudo que é texto, e hoje a gente vai entender um pouquinho sobre os gêneros textuais. Dentro dos gêneros textuais, a gente tem os gêneros narrativos, e hoje a gente vai focar em dois. Você já ouviu falar de novela e de crônica? Vamos entender um pouquinho mais? Então, quando a gente fala de novela, do que a gente está falando? A gente pensa sempre naquela novela de TV, a gente sempre pensa naquela novela que conta uma briga, que conta um mistério. E quais são, então, as características da novela? Ela é uma narração em prosa, menor que o romance e maior que o conto. Em prosa é porque ela é escrita em capítulos. A gente tem tanto a prosa quanto a poesia como opostos. Então, a prosa é sempre escrita em capítulos, que nem a gente está acostumado, e a poesia ela é feita em versos e estrofes. Então, quando a gente fala que é uma narração em prosa, é uma narração em capítulos. E ela é menor que o romance. O romance é uma narrativa longa, é uma narrativa em prosa também, e ela é maior que o conto. O conto é aquele gênero que é curto e rápido. Ele conta um acontecimento e pronto. Então, a novela é uma narração em prosa menor que o romance e maior que o conto. E ela tem vários enredos, tramas ao longo da narrativa. O enredo é o desencadear dos acontecimentos durante a história, é o desencadear da narrativa. Então, a novela, ela não apresenta só uma trama, ela pode apresentar diversas histórias em uma novela só. E normalmente a novela ela tem um tempo histórico, que é um tempo determinado pelo calendário e pelo relógio. É o tempo que a gente vive no dia a dia mesmo. A linguagem acompanha a época vivenciada pelas personagens. Então, se a gente falar novela de época, a gente pensa naquela novela que conta, por exemplo, dos anos 60, dos anos 70. A gente tem essa novela que é de época e a linguagem dos personagens acompanham o momento em que está acontecendo a narrativa, para que as coisas conversem ali, né? Para que fique tudo mais relacionado. E qual é a origem da novela? Você sabe? Antigamente, ela era escrita em folhetins, em pequenas folhas que eram enviadas e normalmente chegavam para o leitor uma vez por semana para que ela fosse lida. É diferente de hoje em dia, que a nossa série ou que a nossa novela passa todo dia em um certo horário. Antigamente a gente tinha que esperar o nosso folhetim chegar. Agora, quando a gente fala um pouco de linguagem oral e linguagem escrita, relacionando a linguagem da época, você sabe qual é a diferença dessas duas coisas? A linguagem oral, ela normalmente é utilizada em relações informais. A do dia a dia, onde a gente não precisa ser tão sério, onde a gente pode ser mais espontâneo, onde a gente usa gíria, e ela é muito utilizada na linguagem oral, né? Quando a gente fala. Outra característica da linguagem oral é que a gente faz ela de forma reduzida, para que a gente consiga conversar mais rápido, se entender um pouco mais rápido, e a gente tem falado cada vez mais rápido, você já percebeu? E como eu disse aqui, tem o uso de gírias. Na linguagem informal e na linguagem oral, utilizamos muitas gírias. Então, essas são uma das características da linguagem oral. E da linguagem escrita? Ela é usada em situações formais e em documentos oficiais, por exemplo. É aquela linguagem em que a gente escreve, é aquela linguagem em que a gente está sempre pensando na ortografia, na gramática. E ela tem uma preocupação maior com a pronúncia das palavras, porque a gente precisa lembrar como se pronuncia para escrever certo, para escrever de uma forma que esteja dentro da norma padrão. Então, a linguagem escrita, ela tem mais relação com as situações formais. E se a gente for analisar, ela é uma variante prestigiada. As pessoas dão muito valor para a escrita, tanto que a gente aprende a escrever o tempo inteiro, né? Agora, se a gente trouxer as crônicas, você vai saber do que se trata? A crônica, ela pertence ao meio jornalístico. Normalmente aparecia uma partezinha ali do jornal que era reservada só para crônica, sabia? E a linguagem dela é próxima da oralidade. Lembra quando a gente falou de linguagem oral? Uma linguagem mais informal, ela é mais tranquila, a gente não pensa muito. E ela conta sobre o cotidiano. Nada melhor do que contar sobre o cotidiano quando a gente está usando a linguagem próxima da oralidade, né? Então ela traz eventos do cotidiano mesmo que se tornam histórias e que os leitores liam dentro do jornal. Outra característica da crônica, que acontecia muito antigamente e hoje em dia também, é que ela pode ser humorística, ela pode ter um tom de humor, ela pode ser engraçada. E ela carrega o tempo e o espaço bem definidos. É importante que o leitor entenda onde está acontecendo e quando está acontecendo essa história, essa narrativa
dentro dessa crônica para que seja mais fácil de focar nos eventos, na situação que o autor quer que você foque. Agora, se a gente for parar no tipo de crônica, você acha que é só a jornalística que tem por aí? Não é não, tem diversos tipos de crônica. Temos a crônica jornalística, que mistura fragmentos narrativos e trechos longos de reflexão e argumentação. Normalmente ela é colocada em um jornal e é relacionada com algum assunto que está no jornal, que faz a gente sempre pensar e refletir um pouco mais. Mas a gente tem também a crônica narrativa, que contém apenas elementos de narração, que conta apenas uma história, não tem uma reflexão ou uma argumentação. Se a gente parar para analisar esse texto aqui, vamos dar uma olhada? A outra noite. Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite. Uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha para a casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana. E contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo de lua cheia. E que as nuvens feias que cobriam a cidade eram, vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou um sinal fechado para voltar-se a mim. O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa, mas tem mesmo um luar lá em cima? Confirmei, sim. Acima da nossa noite preta, enlamaçada e torpe, havia uma outra, pura, perfeita e linda. Mas que coisa! Ele chegou a pôr a cabeça para fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou se pensava em outra coisa. Ora, sim senhor! E quando saltei e peguei a corrida, ele me disse um boa noite e um muito obrigado ao senhor tão sinceros e tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. Esse texto é do Rubem Braga e se chama A Outra Noite, de 1979. Se a gente for analisar um pouquinho esse texto, a gente consegue perceber as características da crônica que a gente estudou um pouquinho antes. A gente percebe que o tempo é bem demarcado, a gente tem até no título aqui, noite, e a gente consegue perceber também que o espaço ele é muito claro. Então, é a trajetória do personagem indo de São Paulo a Rio de Janeiro, né? A gente tem aqui, outro dia eu fui a São Paulo, e a gente tem aqui a palavra Copacabana, que a gente sabe que é um bairro bem famoso do Rio de Janeiro. E se a gente parar para pensar, essa crônica é mais narrativa ou jornalística? Ela é mais narrativa. Ela carrega elementos narrativos e não apresenta argumentação ou reflexão. A gente não tem uma argumentação do personagem ou do autor do porquê que a lua estava cheia ou do porquê que estava chovendo. Ela é uma crônica mais narrativa. E que evento do cotidiano a crônica expõe? Você conseguiu perceber? Se a gente parar para pensar, ele estava dentro de um táxi, ele estava indo de São Paulo a Rio de Janeiro. Então o evento, ele é pegar um táxi na noite do Rio de Janeiro, onde estava chovendo, onde estava com noite de lua cheia. Ele traz um evento do cotidiano, né, de uma forma muito poética. Agora vamos ver um exercício aqui só para ver se a gente está sabendo mesmo. Sobre o gênero literário novela, é incorreto afirmar que a palavra novela veio do italiano e significa notícia e narração de um acontecimento, seja real ou imaginário. B. A novela é um dos gêneros literários que se enquadra no gênero narrativo e é de duração mais breve, tem poucos personagens, mas uma abertura maior para os temas e locais. C. Entre as características do gênero novela estão pluralidade dramática, sucessividade, tempo, espaço, linguagem inerente às circunstâncias históricas da narrativa, personagens e enredo. D. Novela é um gênero jornalístico de grande importância na era da informação, pois é um meio de comunicação de massa que tem por objetivo informar e apresentar uma interpretação competente sobre os acontecimentos atuais. Possui sempre uma linguagem formal. Qual será que é a certa, né? O que é incorreto afirmar é que a novela é um gênero jornalístico. A gente lembra que ela é um gênero narrativo de contação de história. E gênero jornalístico, a gente pensa mais na crônica, né? Agora vamos dar uma lida nessa história aqui do Leonardo Brasiliense? Vamos ver o que a gente acha. O vizinho. Meu vizinho do outro lado da rua passa a vida olhando a vida dos outros, pela janela. É um homem velho e eu acho que doente. Não imagino outro motivo para ele ficar o tempo todo assim. E ali
onde o vejo deve ser o seu quarto. Uma pessoa como ele não deve sair nunca do quarto. Há de receber muitos cuidados, por uma enfermeira particular talvez, ou por alguém que o ame. Fico mais tranquilo se pensar que ele é amado. Assim fica menos triste ver passar a vida, ele lá, da sua janela, e eu aqui da minha. Vamos analisar um pouquinho? A gente conseguiu perceber que é um texto bem pequeno, mas ele tem narrador. Quem narra é o personagem principal, é o personagem que fica assistindo o vizinho da janela do quarto dele. E qual é o tempo? Você conseguiu analisar? O personagem está contando a história no tempo presente, está acontecendo agora. Ele está olhando o velho vizinho da janela e tá pensando, tá refletindo. Qual é o espaço em que acontece? O espaço acontece na janela do narrador. Apenas da janela do narrador é onde acontece toda essa história. Você consegue identificar qual é o enredo? O narrador conta sobre o vizinho que observa da sua janela. E esse é o enredo, é a curiosidade do narrador personagem sobre o seu vizinho, que deixa a gente curioso também para saber qual é o final. E quais são as personagens? As personagens principais são o vizinho e o narrador. Apenas. A gente consegue perceber como é curto, como é rápido, como é enxuto e como traz muita coisa para a gente analisar além de uma reflexão. Então a gente consegue identificar que se trata de uma crônica. Vamos mais um, só para saber se a gente está sabendo mesmo? Leia um trecho do poema A Terra é Naturar. A terra é naturar, escute o que eu tô dizendo. Seu doutor, seu coroné, de fome estão padecendo, meus filhos e minha mulher. Sem briga, questão nem guerra, meça desta grande terra, umas tarefas para eu. Tenha pena do agregado, não me deixe deserdado. Patativa do Assaré, a terra é naturar. Forte esse texto, né? Se a gente parar para pensar, ele traz uma questão regionalista sobre a fome, sobre uma pessoa que pede serviço porque os filhos e a mulher estão com fome. E com relação ao nível de linguagem empregado no poema, é possível afirmar que a linguagem muito coloquial compromete a leitura do poema. B. As palavras doutor, coroné e mulher revelam uma característica exclusiva do dialeto nordestino da língua portuguesa brasileira. Ou C. A linguagem empregada no poema é padrão. Como é que a gente vai saber, né? Se a gente parar para pensar, a linguagem muito coloquial, então a linguagem com dialeto de um local que não segue a norma culta da língua, compromete a leitura do poema? Não. Foi muito fácil entender o poema quando a gente leu em voz alta, porque a gente reconhece o sotaque de uma pessoa que não é, por exemplo, do centro de São Paulo ou do Rio de Janeiro. As palavras doutor, coroné e mulher revelam uma característica exclusiva do dialeto nordestino da língua portuguesa brasileira? Sim. As palavras doutor, coroné e mulher normalmente estão presentes no dialeto nordestino, na fala nordestina, no sotaque nordestino. A linguagem empregada no poema é padrão? Não, não é dessa forma que a gente escreve as palavras doutor, coronel e mulher. A gente escreve sempre de outra forma, então elas não estão dentro da norma culta padrão. Ou seja, a alternativa B é a correta. Vamos mais uma? Que variedade linguística, formal ou informal, podemos ou devemos usar nas seguintes situações sociais? A. Em um debate sobre política num canal de televisão. Será que a gente fala de uma forma formal ou informal? Formal? Como é um debate político, é importante que a gente demonstre conhecimento da língua portuguesa para que a gente consiga cada vez mais votos, para que as pessoas consigam perceber que nós somos pessoas que conseguem utilizar a linguagem de várias formas. B. Em uma mensagem de celular para um amigo próximo, você fala de uma forma formal ou informal? Informal, né? A gente não precisa falar tanto na forma padrão assim. É preciso só que ele entenda o que a gente diga e é uma comunicação, do mesmo jeito. Em uma carta de reclamação para a prefeitura, será que a gente fala de uma forma formal ou informal? É necessário que a gente fale de uma forma formal. A norma culta padrão serve para que todo mundo consiga se comunicar, porque se cada um usasse a sua própria gíria ou seu próprio dialeto, uma pessoa que não está naquele meio ou que não mora naquela região não ia conseguir entender. D. Em uma conversa na praça entre amigos.
Acho que aí a gente pode usar uma linguagem mais informal, né? Ficar um pouco mais tranquilo, ficar um pouco mais relaxado, porque como estamos com pessoas que estão no nosso cotidiano, como estamos com pessoas que são nossos amigos, eles entendem a mesma linguagem que a gente. Em uma prova de português, a gente usa uma linguagem formal ou informal? Uma linguagem formal. É importante que a gente estude muito a língua portuguesa para que a gente consiga se comunicar de uma forma nacional, para que a gente tenha a habilidade da língua tanto em uma conversa com amigos, como em uma conversa com o presidente, por exemplo. Só que com a conversa de amigos, a gente desenvolve sozinho, a gente desenvolve com a experiência. Então, estudar a língua portuguesa serve para que a gente desenvolva a nossa linguagem culta padrão. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, conhecido a crônica, a novela e até a próxima.